Tudo bem aí com vocês? Ontem a gente. Oi, Tamé! Oi. Ontem a gente encerrou a parte do capítulo sobre. Só ver aqui a parte do capítulo sobre as infecções sexualmente transmissíveis, capítulo 9. E aí a gente ficou só com as perguntas da leitura complementar para fechar o capítulo, que foi. Botar novamente as perguntas. Quando começa a sexualidade? Segunda pergunta, eu posso viver a minha vida, posso viver a minha sexualidade, a minha sexualidade livre de preconceitos, livre de preconceitos, medos e falsas crenças. Essa daí foi a segunda pergunta. Terceira pergunta, sexo é igual a sexualidade? E a quarta pergunta e última foi: todo mundo tem sexualidade? Essas foram as quatro perguntas que ficou da aula passada, que eu falei para vocês que a gente retomaria agora na volta para fechar o capítulo com chave de ouro, certo? Bom, então vamos lá, né? De acordo com as perguntas, o que, que a gente pode. Um não, dois sim. Hã? Quando começa a sexualidade? Não. Entendi, Yasmin. Entendi esse um não e o dois sim. O senhor está falando comigo, professor, que eu não estou ouvindo muito bem. Bom, o que que acontece é o seguinte, a primeira pergunta é quando começa quando começa a sexualidade? Carol deu uma palhinha, né, do que ela entende. Eu não sei se mais alguém falou também. Não lembro se alguém mais falou. Então, o que pode trabalhar com essa primeira pergunta? Na verdade, pode encarar assim a questão da sexualidade, né? Que a gente chama de pré-pubertária, né? O que é a descoberta pela sexualidade? Na infância, ela é encarada como uma descoberta do corpo, né? Considerada como o primeiro, eu posso dizer, o primeiro ato de se desenvolver dentro das estruturas cognitivas do humano. Por exemplo, as principais características que a gente apontar dentro dessa ação são o quê? Os órgãos genitais, que diferem um do outro, né? Não sei, aí é bem claro, todo mundo sabe. Os caracteres sexuais que apenas iniciam seu desenvolvimento, né? A quantidade de hormônio também, a testosterona, que garante a estrutura, né, da parte da sexualidade. Tá?
E outras coisas que, se a gente for abordar, são muitas coisas dentro da pergunta, na questão do nascimento e tudo, exatamente. Pronto, essa seria a primeira pergunta. Agora, a segunda, eu posso viver a minha sexualidade livre de preconceitos, medos e falsas crenças? Bom, isso já é mais trivial, porque a gente ainda vive numa sociedade que, de certa forma, existe uma discriminação ainda, né? Apesar de ter melhorado muita coisa, mas existe ainda as pessoas que são arcaicas, as pessoas que não aceitam certos comportamentos, pessoas que muitas das vezes criticam certos posicionamentos e outras coisas que, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar tocando no mesmo assunto. Então, o que que acontece? O que que a gente deve perceber na estrutura, né? A gente percebe que às vezes falta maturidade de algumas pessoas na questão do pensar mesmo, né? Então, por exemplo, seria um tema muito trivial para a gente ficar falando e discutindo sobre esse tema, né? Até porque o teu pai, Guilherme, é assim. Pronto. O que que acontece? Muitas das vezes tem gente que é homofóbico cruel, viu? Não aceita nem a pau e é complicado. Você, muitas das vezes, a gente vive numa sociedade hoje que aceita hoje casamento homem com homem, mulher com mulher, ter a formação de uma família, né? Uma criança sendo formada por uma família de homem com homem, mulher com mulher, entendeu? A sociedade que trabalha com esse princípio, né? Esse princípio de, como é que eu posso dizer? Esse princípio de se formar uma nova família, né? Então, o que que a gente percebe? Percebe ainda assim um preconceito muito grande em cima dessa situação, né? Apesar de muitas pessoas, os próprios direitos humanos ainda trabalhando com a questão de sensibilizar as pessoas, né? Guilherme, em termos de religião, a religião realmente ela não aceita muito, né? Não é que não aceite, ela dentro da religião é muito fechado para a estrutura de sexual. Por exemplo, se você for para uma igreja evangélica, o evangélico ele não pode, por exemplo, se a pessoa namora uma com a outra, homem com mulher, tá? Que eu tô dizendo. Não pode ter relação antes do casamento. Não pode ter relação sexual antes do casamento. Acredito que na Igreja Católica também, né? Outra coisa também que é que pega muito também é a questão da igreja não aceitar homem com homem e mulher com mulher. Na igreja ela não aceita muito essa posição, né? Então, o que que a gente pode trabalhar? É trabalhar o tabu na sociedade, né? Como assim, Yasmin? Sou uma pessoa um tanto religiosa, mas apoia a comunidade. Professor, eu acho que ela quis dizer que ela é religiosa, só que ela também apoia a comunidade LGBT. Ah, entendi. Compreendi claramente, então. Bom, então, normalmente quando a gente trabalha com essa. Só uma pessoa um tanto religiosa, mas, tipo, não porque eles são pecadores. Isso, entendi. Gente, não via muito casal, né? Esse tipo de relacionamento que existe na sociedade hoje. Hoje já está mais, né? Existem mais oportunidades das pessoas se decidir o que é e tudo, né? Mas existe ainda tabu e aquele preconceito em cima da estrutura do pensamento de uma pessoa. Às vezes a pessoa aceita, né? Cabeça dura. E muitas vezes o que acontece é a falta de
idade, muitas das vezes, né? Trata mal as pessoas por conta da questão da opção sexual, né? Tá travando? Tá travando a minha fala, é? Para mim tá atrasando muito, professor. Vixe. Pra mim tá de boa. Bala. Então é a tua internet, Guilherme, não é a minha. Eu pensei que era a minha. Já ia reiniciar aqui. Professor, isso aqui é a internet aqui da vizinha mesmo, porque na aula de literatura também tá atrasando muito. Ah, entendi. Então, gente, essa segunda pergunta aí, ela trabalha muito a questão se você não vai ter preconceito, lógico que vai ter, né? É uma coisa que é absurda. O medo que você às vezes tem de revelar para a pessoa que gosta de outro tipo do mesmo sexo ou que gosta de outras coisas diferentes. As crenças que existem dentro da igreja, né? Será que é verdade? Será que não é? É Então, só porque as pessoas implantam a imagem bastante, tipo, constrangedor pra gente, coisa que é normal e se torna algo, assim, uma atrocidade, sem ser. é porque, na verdade, foi se pregado na sociedade, né, que isso era errado, né? E aí, por conta de ser pregado na sociedade que isso era errado, acabou-se tendo um próprio preconceito na definição das coisas, né? Sendo que as pessoas. Sendo que não é porque, por exemplo, eu sou homossexual que eu devo ser destratado ou ser tratado de maneira diferente por outras pessoas. Agora, assim, tem que ter-se o respeito, né? Para que as coisas possam ser mais bem aceitas. Não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, a maioria dos gays que eu conheço, eles são muito, como é que eu posso dizer? Muito para frente. Não tem aquele comportamento que deveria ser de uma pessoa que, por exemplo, você vê um comportamento mais ético dos héteros, assim, mesmo com os héteros sendo mais, como é que eu posso dizer, uns mais atirados que o outro, mas existe um comportamento mais específico, né? Por exemplo, eu tenho muita amizade com gays, com lésbica e tudo, mas o que eu percebo? Eu percebo dentro da estrutura desse tipo de relacionamento que os gays eles são mais, como é que eu posso dizer? Eles não têm uma pré-definição do que eles querem tudo, né? É tipo assim, o que interessar para eles, se for bonito, se atrair, eles estão, entendeu? Por isso que existe aquele crescimento grande de doenças sexualmente transmissíveis em relação a esse tema. Então, eu acho que. O professor, Oi. o professor falou numa aula aí que parece que essas pessoas assim, né, que preferem mais o próprio gênero, não tem, tipo, se tá com uma pessoa e dizer outra bonita, vai correr atrás da outra pessoa bonita. Eu acho que eu já comentei sobre isso mesmo, Guilherme. Não sei qual é a opinião de vocês, o que, que vocês enxergam. Assim, eu falo em termos da quantidade de amizade que eu tenho e eu vejo, né? Eu observo. Eu não sei vocês, o que, que vocês acham, se é o pensamento de vocês também. Isso, assim, isso é o que eu vejo dentro da sociedade, né? Eu também tenho amigos gays, lésbicos, tipo, diversos, mas da mesma forma. Eu acho que o que falta para eles, assim, é mais a questão de. Por exemplo, eu tenho um amigo, pessoal, ele é professor de biologia, ele é gay, mas o comportamento dele, cara, nem parece que ele é, entendeu? O comportamento dele, assim, é muito centrado, entendeu? E ele acha feio aqueles gays que ficam, não sei o quê, aí grita, aí fica querendo chamar atenção, tá? Ele não gosta de jeito nenhum, porque ele diz que é uma forma de desfavorecer a da qual ele pertence, né? Aquela classe Ainda da qual mais ele causar pertence. uma impressão ruim, né, da É, pessoa. Causar a impressão que você não é. exato. É igual. Até porque, professor, essas pessoas que ficam chamando a atenção, não acaba prejudicando a comunidade, até porque tem muita gente assim que é antiga assim e acaba vendo esses comportamentos assim, acaba vendo por um lado ruim aquele tipo de
aquele tipo de sexualidade acaba tendo mais preconceito ainda. Isso, exatamente. Ó, Mas você eu vai. acho que Ah, elas pode falar. querem chamar a atenção porque acham que são diferentes do que as outras pessoas por gostarem do mesmo gênero, sei lá, tipo, homem gostar de homem, entendeu? Aí Uhum. acha que chamando a atenção vai ser algo diferente, mas não é algo normal. E outra, às vezes, eu não sei se vocês já se depararam, às vezes tem, por exemplo, o casal que é mais antigo, mais senhorzinho, né? Mas quando ele vai numa praça e tudo, que ele vê outro homem com um homem se beijando, outra mulher com outra mulher se beijando, ele fica, meu Deus, o mundo tá perdido, entendeu? Por quê? Porque falta às vezes, esse bom senso das pessoas de se relacionar. Não estou dizendo que está errado a pessoa não fazer isso, mas eu estou querendo dizer que a pessoa pode se moldar, se ter um certo comportamento dentro da Ter menos sociedade. agressões, né, também. Também, né? Também. Essa daí foi a nossa segunda pergunta, direcionada mais e voltado mais para a questão do preconceito, do medo, né, da falsa crença. A terceira é em relação ao sexo é igual à sexualidade, muita gente confunde isso. Sexo é totalmente diferente de sexualidade. Por quê? Porque o sexo você só vai conhecer quando você tiver relação sexual, a primeira vez, né? Já a sexualidade não. A sexualidade ela já vem impregnada no seu organismo, no seu corpo, na sua mente, né? Que ao passar do tempo, com a maturidade, na fase adolescente, você já começa a conhecer o seu corpo, né? E já tem um certo cuidado. Você vê, você pega uma menina, criança, ali até os 6 anos, 7 anos, ela senta com a perna aberta, ela não tá nem aí se alguém tá olhando ou não. Agora você já pega um adolescente, uma menina de 12, até 8 já, 8, 9, 10 anos, uma menina já senta com as pernas fechadas, já cruza as pernas. Por quê? Porque é a questão do desenvolvimento natural do pensamento cognitivo em relação a isso, entendeu? Que aquilo ali já não é certo mais fazer. Eu digo assim, Yasmin, em questão de, por exemplo, você vai estar com a saia, você não vai estar com a perna aberta, né? De saia com perna aberta. Tô querendo dizer assim, a criança não, a criança ela não tá nem aí, fica de calcinha na frente dos outros e tal. É isso que eu tô querendo dizer, nesse pensamento, entendeu? Tô querendo dizer em questão de Até perna porque, aberta. professor, essas crianças assim, né, não tem, como que eu posso dizer, o psicológico que as pessoas mais adultas, assim, com idade mais superior, têm. É. Agora, Guilherme, tem outra coisa também. A gente poderia usar dentro desse tema a questão da tecnologia, né? Hoje em dia as crianças elas estão tendo acesso à tecnologia mais rápido e também estão vendo as coisas mais rápido, né? Quando eles assistem um desenho, eles veem outro boneco dando beijo numa boneca e às vezes namorando, isso tudo novinho. E aí, quando começa a aprender essas coisas, né? O desenvolvimento da tecnologia também, eu pego assim, eu vejo pelo meu sobrinho. Meu sobrinho, com 4 anos, ele assiste, ele fala as coisas, né? É ligado direto em tablet, celular, essas coisas. Ou coisas que antigamente não se tinha muito, né? E aí as crianças, para mim, as crianças de 10 anos atrás era muito mais inocente do que as crianças de hoje, né? Devido Professor, até porque nesse mundo assim, vai ter muita gente, quando a pessoa é bem novinha assim, que quando tu pegar para conversar com alguém mais superior, vai começar a ficar falando dessas coisas assim para criança. é. Então, por isso que essa terceira pergunta ela é interessante, né? Sexo em relação à sexualidade. Como eu falei, a sexualidade ela é emprenhada desde quando a gente nasce, né? E o sexo, você começa a ter a noção do que é a parte sexual quando você começa a conhecer o seu corpo, quando você tem uma aula de ciências que você vai falar sobre o corpo humano, que você vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, de como se processa todo o processo do ato sexual, tudo isso. Tudo isso a gente aprende
Graças a Deus que a maioria assim, não vou dizer a maioria, mas as pessoas mais esclarecidas acabam tendo conhecimento na escola primeiro. Por isso a importância da ciência dentro da estrutura escolar para poder explicar essa parte de corpo humano, de questão de ser adolescente, de conhecer o corpo, de se relacionar com as pessoas, de fazer as coisas como devem ser, para que futuramente você não venha ocasionar um problema para você mesmo, né? Que acontecia muitas das vezes, e ainda acontece, gente, por exemplo, existe muita gravidez ainda, para vocês terem noção, tá? Existe muita gravidez ainda no ensino médio, tá? Por quê? Porque as meninas parece que esquecem dessa aula que a gente dá no ensino fundamental, sobre corpo, sobre proteção, tá? Então, por exemplo, hoje na escola pública, a incidência de gravidez de adolescente é muito grande, entendeu? Tem sala que tem 3 meninas grávidas, entendeu? É um absurdo. Por quê? Porque falta a questão do controle, faltou ali aquela questão de perceber a maturidade que não se desenvolveu. Aí você, não estou dizendo que isso aí vai ser errado para a vida toda, mas é um atraso de vida em tempos errados, né? Porque você poderia estar muito bem estudando para poder crescer profissionalmente, futuramente, né? E aí você acaba adicionando à sua vida uma barreira. Não quer dizer que aquilo ali vai ser um problema terminante, né? Mas vai ocasionar uma barreira e dificultar algumas coisas do que seria menos dificultoso se você não tivesse um filho fora do tempo. O filho ainda é o de menos. O ruim é quando você pega uma doença que não tem cura, certo? E a nossa última pergunta, né? Que está dentro da estrutura que eu acho muito importante também. Todo mundo tem sexualidade? Sim, né, gente? Todo mundo tem. Todo ser humano ele tem a sua sexualidade. Todo ser humano, gente, a gente vive num país que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, porque a gente é livre para opinar o que a gente quiser, a gente é livre para escolher o que a gente quiser. Claro, livre entre aspas, quando a gente ainda está sendo sustentado pelos nossos pais, a gente tem que obedecer, né? A lei do mandamento de quem é muito religioso, quem está na igreja sabe que a gente tem que honrar pai e mãe, mesmo que depois você saia de casa. E muitas das vezes, a gente, enquanto ser humano, a gente acaba indo para o caminho errado, porque muitas das vezes não escuta o pai e nem a mãe, né? Porque assim, pai e mãe, gente, não é porque às vezes ele fala as coisas pra gente, a gente às vezes fica chateado e tudo, mas pai e mãe sabe o que é melhor pra gente, né? Eles têm a experiência de vida do que eles já passaram, né? E assim eu acho muito bonito quem tem um respeito pelo pai, trata bem, dá a benção quando acorda, né? Aquela coisa de filho mesmo, sabe? E eu acho muito feio filhos que distratam a mãe, falam palavrão. Eu acho que a gente tem que sempre respeitar, honrar, né? Como a Bíblia manda, porque assim, não é que eles sejam certos e saibam de tudo, mas eles têm vivência de vida, né? Já passaram por tudo que a gente ainda vai passar ou já passou, entendeu? E, e seria muito bom ter esse convívio, esse acerto, né? E isso, pai e mãe, não tem coisa melhor do que pai e mãe, porque são eles que querem o nosso melhor, são nossos melhores amigos. Às vezes a gente acha que não, mas os nossos melhores amigos, são aqueles que pode confiar, certo? Uma. Professor, tipo Oi. assim, aqui onde eu moro, tem uma vizinha, né? Que os filhos dela contam tudo pra ela, o que acontece, tipo, se alguém falou mal dele, ele conta tudo assim, é tipo a melhor amiga dele mesmo, a mãe dele. Interessante, porque assim, tem filho que não tem isso, né?
Tipo, tem filho que, caramba, quero nem saber e tal. Meu pai, minha mãe, né? Não tá nem aí. E vive a vida de qualquer jeito e tal. Às vezes não tem respeito, bate na mãe, bate no pai, fala palavrão. Então, assim, eu acho que dentro da sociedade Filhos que que a gente fazem isso vive. não vai ter felicidade nunca. Ah, Pessoas que fazem isso com os pais nunca vai ter felicidade nunca na vida. nunca. Isso porque a gente vê na sociedade. É. Pronto, gente. Então, essa foi a nossa última pergunta. A gente fechou o capítulo 9, tá? Eu acho que a gente abordou muita coisa nessas aulas. Espero ter contribuído, né? E ter ajudado vocês a um pouco do entendimento na parte específica de tudo, né, Bia? Abordamos tudo, 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 tudo. Falamos sobre tudo, todos os temas. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostam muito desse tema, por conta da idade ainda, ou por conta de algumas coisas que ainda ficou travado, que alguma coisa possa ter ajudado vocês nesse percurso, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai iniciar hoje, entrar no nosso terceiro bimestre, assim, efetivamente, né? No capítulo, na unidade 3, tá? Da matéria e energia, página 203, beleza? A gente tem pouco tempo até acabar a aula, mas dá para a gente iniciar aqui como é que funciona a estrutura da matéria. Obrigado, Maria Clara. Eu também gostei muito, assim, porque vocês. O que eu gostei foi porque vocês participaram bastante e aí facilita, né, você conversar sobre o tema. Outras pessoas eu sei que não gostam muito por conta do fato de ser um tema que às vezes é chato mesmo. Não tem nada a ver com você ainda, e você acaba. Mas outros não, outros até que entenderam a dinâmica, que o nosso objetivo aqui não é, como é que eu posso dizer, não é o ato em si, mas sim informar e levar o conhecimento, né? Certo? Pessoal, a gente vai falar agora da questão da matéria e da energia, tá? Unidade 3, capítulo 10, se eu não me engano. Capítulo 10. Mas antes de falar sobre a matéria e a energia, eu vou colocar um pré-tema para a gente poder, como é que eu posso dizer? Para a gente fazer uma definição dentro da estrutura, tá? O que seria matéria, o que seria energia, essas coisas. Por quê, professor? Para você poder entender o que, que a gente está falando, o que, que a gente vai abordar, o que, que a gente vai trabalhar nesse tema, tá bom? É um tema bastante interessante, é um tema legal, é um tema que dá para se discutir muita coisa, porque a gente trabalha de forma que venha facilitar o entendimento de vocês, tá certo? E aí, de uma maneira geral, eu posso começar essa introdução para que vocês possam entender, botando alguns conceitos dentro da estrutura da matéria, né? E da energia, certo? Dentro da estrutura da matéria, gente, nós temos. Eu posso começar com essa primeira indagação aqui, ó. Quem é que estuda a matéria em si? A matéria, quem estuda, é uma ciência chamada de química, que vocês vão ver essa ciência no 9º ano, tá? Mas a ciência, propriamente dita, que estuda a matéria e suas transformações, é a química. Agora, como é que a gente vai definir matéria e energia? Vamos pensar aqui o que seria matéria. Gente, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa xícara aqui, ó.
ela veio da onde? Ela foi produzida como? Qual foi a matéria-prima que eu utilizei? Entendeu? Você tem que pensar assim, esse objeto, isso aqui é um objeto, é uma xícara. Mas esse objeto aqui, ele foi originado da onde? Ele veio lá do vidro. Aí o vidro foi fundido. E aí o vidro começou tal. Aí comecei a desenhar a forma e tal. Aí, tá entendendo? Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, tudo é matéria. Tudo está ligado à quantidade de matéria e transformação. O que é a transformação? É quando eu pego, por exemplo, o vidro e formo uma xícara, formo um vidro, um espelho, tá? Então, a matéria, quando ela é transformada, ela vai ser transformada em algo que seja útil para você utilizar, tá? Deu para entender, né? Por exemplo, você pega o couro, a matéria-prima couro. Aí do couro você faz o cinto, do couro você faz uma carteira, você faz uma bolsa, você faz um chinelo. Ou seja, da matéria-prima se transformou vários outros objetos, várias outras coisas. Então, a primeira definição de matéria é essa. Então, quem é que estuda a matéria especificamente? A química. Como é que se define a matéria? É tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, vai ser transformado sempre, tá bom? Então, quando você pegar essa primeira definição, não se assuste, é isso mesmo, tá? Dentro da estrutura da matéria, tá? Então, o que seria essa matéria, né? Como que eu posso trabalhar dentro da estrutura da matéria? Por exemplo, eu vou colocar aqui mais um detalhe para a gente poder trabalhar com o tema. Por exemplo, olha aí, ó. Matéria é tudo que tem massa e volume, ou seja, ocupa um lugar no espaço. Com esse conceito em mente, podemos afirmar que o ar, os metais, os planetas, beleza? As estrelas, por exemplo, são todos exemplos de matéria. Tudo isso aí é exemplo de matéria. Mas os sentimentos como amor, bondade, alegria, ciúme, raiva e assim por diante não podem ser considerados matéria. Por que não pode ser considerado matéria? Porque matéria é uma transformação, tá? É uma transformação de uma matéria-prima, do conceito primitivo, para você formar outras coisas. O amor vai existir sempre, a bondade também, a alegria. A questão de sentimentos, ela não pode ser considerada como matéria, tá bom? Sentimentos como assim, professor? Sentimentos, amor, bondade, alegria, ciúme, raiva, tá? Vontade de matar alguém, isso aí não é considerado matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá bom? Ok. Agora, como a gente pode explicar o que seria matéria? Dentro da estrutura e do conhecimento de ciência, a gente define matéria desse modo. Ó. Toda matéria, gente, ela é feita de átomos, tá? Partículas muito, 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 muito pequenas. Então, vamos lá. Dentro da estrutura da química, quem é que estuda a matéria? A química, né? Dentro da estrutura dessa matéria, a matéria, ela para ser matéria, ela precisa ser transformada, ou seja, ela vai ser transformada em vários outros objetos, tá? Em definição, o que seria matéria são átomos. E o que são átomos? Pequenas partículas. Agora vamos lá. Dentro da estrutura do átomo, nós temos três coisas dentro da estrutura do átomo. Nós temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. São três estruturas dentro da composição do átomo. E nós temos o núcleo, que eu vou já explicar para vocês como é que funciona esse processo. Na verdade, não dá para me explicar hoje, porque eu teria que fazer um desenho tridimensional e mostrar para vocês. Mas, teoricamente, vamos lá. O que eu quero que vocês saibam? Quero que vocês saibam a princípio, nessa primeira parte do conceito aqui do capítulo 10. Nós estamos estudando matéria e energia. Dentro da matéria, o que é matéria?
Matéria é quando você transforma, né, essa composição em outra coisa. Essa matéria é formada por átomos, e átomos são formados por partículas muito, 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 muito pequenas, que eu chamo de prótons, elétrons e nêutrons. Professor, você vai dar nome aos bois depois, o que é cada um? Logicamente. Para você entender o que é matéria, você precisa saber o que é átomo, você precisa entender o que são prótons, você precisa entender o que são elétrons, você precisa entender o que são nêutrons, núcleo, eletrosfera. Nada disso vai ser trabalhado de forma isolada, não, tá bom? Vai ser transformada de maneira conjunta. E aí, até aí, alguma pergunta? Ficou claro? Alguma coisa que não foi bem explicada? Vocês ficaram com dúvida? Sim ou não? Não. Certo. Então, basicamente, na estrutura da matéria é isso. É a gente pensar nessa questão do conhecimento voltado para a parte matéria, tá? Então, vamos lá. Gente, a matéria, ela pode passar por várias transformações, tá bom? Por exemplo, ó, você trabalha com a matéria, ó, ela pode passar por transformações tanto físicas quanto química. Ó, as transformações físicas não altera a composição da matéria. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tu pega aqui deixa eu pegar aqui uma coisa para você. Tu pega essa folha aqui, ó, de papel. Se eu pegar ela, amassar ela, amassei, ó, bem amassado. Pronto. Ela deixou de ser papel? Sim ou não? Amassei bem amassado. Ela deixou de ser papel? Não, né? Então, essa aqui é uma transformação física. É quando você não altera a composição da matéria. Agora, se eu pegar essa mesma folha aqui e pegar um isqueiro, um fósforo, colocar fogo nessa folha, o que ela vai virar? O que ela vai virar? Cinza, né? Vai virar cinza. Isso. Alterei a composição da matéria agora? Deixou de ser Sim. papel? Sim. Se alterou a composição da matéria, estou falando de uma composição química. Então, quando você altera a matéria, só tem como alterar a matéria de duas maneiras. Ou você altera quimicamente, ou você altera fisicamente. Ou não altera, né? Que é fisicamente. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Peguei a água líquida e coloquei no congelador. Coloquei no congelador. Qual é esse fenômeno? Químico ou físico? Físico? Físico. Não alterou a composição da matéria. Por que não alterou? Porque não deixou de ser água. Deu para entender? Deu. Pronto, isso aí é fenômeno físico e fenômeno químico. Quando for na próxima aula, a gente continua, tá bom? Queria que vocês colocassem o número de vocês e aí a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Muito obrigado aí pela paciência, tá bom? Estamos juntos aí, se Deus quiser. Tchau. Abraço. Já também. Ai, gente, a foto da Maria é muito tendência. Ah, nem resisto, não. Porque ficou. Vai, Hã? eu jurei que ela acabava 3h45. Quê? Eu jurei que ela acabava 3h45. Ah, não me diga. 3h45. Uhum, sei. Ai, gente, eu tô tanta raiva de quando a pessoa cipa outra pessoa com outra pessoa. Parece eu, sério.
Gente, dá vontade de ir na casa da pessoa fazer uma surpresa, né? Né? Maria, que é isso? Tu arrastou teu fone, foi pela casa agora, limpou a casa com fone? Foi pela casa. Assim, ó. Nossa, gente, a Maria tá limpando a casa com fone de ouvido. Pois me dê, que eu tenho aqui muito, né? Tudo Oi. bem com vocês? Eita, ainda tá gravando. Tô nem Eu aí, não falei gradação que lute. É gravação que lute. Peraí, deixa eu terminar aqui minha música. Pronto, Oxi. tirei. Perfeito. Oi, Isabelle Melhoras, tá bom? Melhores, né? Né, Maria? Né? Ai, se eu não tivesse nela, ela nunca ia se lembrar de dar melhoras pra Isabelle, eu aposto. É, imagina. Gente, de Né? 0 a 3, quanto que vocês dão pra minha foto de perfil? 1,5. Porra! Tá muito escuro, só isso. Ah, deve ficar escuro. Aumenta o brilho, bota no 50 mil pra tu ver. Vai ficar escuro mesmo. Gente, eu quero iPhone, aquele. Aqueles. Eu quero Quero iPhone jogar- 11 Pro Max. Tem Quero que jogar peguei Carrinhos vídeo. da Luz, mas só que não é compatível para meu dispositivo. E eu acho que eu vou chorar. Gente, eu vou pedir um iPhone pros meus tios. Eles nunca vão me dar.